tá aparecendo normal, creio, para todo mundo. Bom. Gente, a gravação está iniciada. Bom, para quem não é da ilha, eu sou a professora Gabriela Kassab, coordenadora do NPJ da Ilha do Governador. Né? Nós estamos com um projeto de trabalhar com nossos alunos como funciona um pouco do mercado de trabalho, para que vocês saiam do núcleo de práticas jurídicas um pouco mais preparados para advogar realmente o que vocês vão encontrar pela frente. Nós já tivemos a fala da professora Catiane em relação à prática trabalhista efetiva, né? Como funciona na audiência, como foi para ela mesmo a experiência das primeiras audiências, né? Então, acho que foi muito proveitoso. Então, eu tive a honra de que dois amigos aceitassem participar juntos, né? Eles são sócios e são amigos. Eles aceitaram participar ao mesmo tempo de um evento hoje, que é sobre audiência civil e sustentação oral, né? Acredito que os dois são extremamente preparados, extremamente... como é que eu vou falar? São experts nesse assunto, tá? Eu vou deixar vocês com eles dois, vou fechar a câmera. Qualquer momento que vocês precisarem, vocês falem comigo. Então, vocês têm aí o Luiz Carlos Vius Rolo, né? E temos aí o professor Diego Langoni, que o pessoal da ilha já está mais do que acostumado, tá bom? Meninos, muito obrigada por aceitar o convite, tá bom? Espero que vocês aceitem outros convites que nós vamos fazer em breve, tá? E aí, o espaço é de vocês. Qualquer coisa, só me chamar, eu vou estar aqui com a câmera fechada, o microfone fechado, mas vou estar assistindo vocês, tá bom? Pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Carlos, sou advogado, sou sócio do professor Diego Langoni. Acho que o pessoal da ilha, como a doutora Gabriela falou, já é bem conhecido do campus, mas, enfim, sempre um prazer. Eu sou formado na Estácio, me graduei na Estácio em 2009, e é um prazer retornar a essa casa que me ensinou tanto e compartilhou tanto comigo. Então, com muito orgulho que eu recebi o convite da professora Gabriela. O professor Diego, ele vai fazer agora só uma introdução aí do tema, rápida sobre o que é a audiência, né, essa questão da oralidade no processo, e aí a gente vai passar a ver pontualmente coisas práticas das audiências e das sustentações orais. Eu não vou me ater aqui a definições técnicas, porque a gente não tem tempo para ficar lendo artigo, consultando a legislação. A gente vai tentar focar nessa questão prática. Toda a legislação de referência que vocês vão precisar, elas estão nos slides que eu preparei, que o doutor Diego vai ficar passando enquanto a gente está conversando, mas vocês também vão receber ao final, vai ter o meu e-mail no final, e eu vou enviar para quem tiver interesse esses slides para que vocês possam usar como referência no futuro. Então, é importante só que vocês prestem atenção. Todo o material de referência, não precisa anotar, tudo vai estar nesses slides. E a gente só vai usar eles como apoio para a gente poder visualizar algumas questões que exigem e a audiência demanda essa visualização por causa do posicionamento do advogado, a questão da vestimenta. Então, para vocês verem. Mas é mais importante que vocês prestem atenção no que a gente vai falar agora. Vou passar aqui a palavra para o doutor Diego e, em seguida, a gente continua. Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma noite jurídica interessante, né? Realmente é um tema que a gente não tem muito como abordar dentro de sala de aula, principalmente porque a gente fica mais atrelado às questões mais teóricas, né? Então, é um tema de relevante importância. Agradeço mais uma vez aí o convite formulado pela Gabi. Muito feliz de estar retornando aqui para esse evento do NPJ. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas questões que vão auxiliar o Luiz depois na continuidade do que ele vai falar, porque ele vai falar aí aspectos mais do dia a dia efetivo da audiência, mais questões de posição dentro da sala de audiência, atitudes, condutas, vestimenta, como evitar que você seja hostilizado, se sinta amedrontado dentro de uma audiência. Mas antes disso, eu queria fazer uma organização de ideias sobre o que acontece numa AIJ, né? Como que a AIJ se desenvolve, e depois ele
dar prosseguimento e ele vai ficar responsável por falar exclusivamente acerca da sustentação oral, até porque o Luiz tem muito mais expertise do que eu nessa temática, ele está habituado a fazer sustentações orais aí quase que diariamente. Então vamos lá, gente. A audiência de instrução e julgamento é a audiência mais importante do processo civil, né? Nós temos aí a previsão de uma audiência inaugural de conciliação, do artigo 334, que nem sempre vai acontecer, e temos a previsão da AIJ, que também nem sempre vai acontecer, né? A gente tem que ter uma ideia clara, e as pessoas acham que sempre haverá audiência de instrução e julgamento. E nem sempre haverá audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela se presta para a colheita de prova oral, né? O juiz não vai designar a audiência de instrução e julgamento para ver a cara do advogado, para ver a cara das partes, nada disso, né? A AIJ é designada toda vez que houver a designação da produção de prova oral. Então, se eu tiver que ouvir as partes, tiver que ouvir testemunhas, tiver que ouvir o perito ou assistente técnico de perícia, eu vou designar a AIJ. Caso contrário, procede-se ao julgamento antecipado da lide, com base em prova exclusivamente documental, e não se faz necessária a realização de uma audiência de instrução e julgamento. Inclusive, o pessoal que é recém-formado fica torcendo muito para que não tenha AIJ, né? Porque aquele frio na barriga, né? Um medo danado de comparecer uma AIJ. Os desdobramentos são muitas das vezes imprevisíveis, apesar de termos aí uma ordem que a gente vai tentar pontuar aqui agora, para que vocês possam compreender. Pessoal, então, a AIJ ela vai ser aberta, né? O juiz abre a AIJ e em seguida ele faz o pregão das partes, né? O que seria o pregão? O pregão está previsto lá no artigo 358 do CPC, é um anúncio feito em viva voz para que aqueles que devam participar da audiência adentrem a sala de audiência, né? Então, geralmente tem um sistema de microfone lá, de alto-falante de um corredor do fórum, e é anunciado lá o nome do processo, o nome das partes, e então o advogado e as partes, se estiverem presentes, elas vão adentrar na sala de audiência. Um ponto muito importante é o seguinte, a parte não é sempre obrigada a comparecer à AIJ, né? A parte só vai comparecer à AIJ se foi deferido o depoimento pessoal e se ela foi intimada para tanto. Então, às vezes, o advogado vai estar sozinho participando da AIJ, né? A parte que ele patrocina não foi intimada para comparecer porque não foi deferido o depoimento pessoal, ou porque ninguém requereu, ou porque o juiz não determinou de ofício. Então, o advogado vai estar lá sozinho, representando a parte e conduzindo aquela AIJ. Então, feita a abertura da AIJ, aqueles que devem participar dela adentrarão na sala de audiência, e o primeiro ato que o juiz deve tentar ao iniciar a AIJ é a tentativa conciliatória das partes. Não obstante, gente, tentativas anteriores, mas já teve uma audiência de conciliação em que não se obteve acordo nenhum. Não, o artigo 359 do CPC ele vai dizer lá que aberta a audiência, o juiz vai tentar compor. Então ele vai ali perguntar se tem alguma possibilidade de acordo. Esse ato de autocomposição ou de tentativa de composição não tem maiores formalidades. O juiz vai ali conversar com as partes, perguntar se conseguiram conversar previamente. De repente ele vai fazer uma proposta, ele vai apresentar uma proposta de acordo com base no que ele viu no processo, que ele acha razoável, vai fazer ali umas ponderações, uma consideração. E aí, óbvio, obtida a conciliação, a gente se livra da instrução e julgamento, né? Aí não vai ter AIJ, o acordo sendo celebrado, o juiz vai homologar por sentença e o processo está finalizado e acabou. Mas, não se obtendo essa conciliação, aí finalmente, então, a gente inicia a instrução e o julgamento desse processo. E aí sim que a gente vai começar a realizar a colheita da prova oral para instruir o processo e depois, em seguida, caminharmos para o julgamento desse processo. Não obtida essa conciliação, então, a gente inicia a colheita da prova oral. E aí, gente, nós temos uma ordenação de como essa prova oral vai ser produzida. E essa ordenação está prevista lá no artigo 361 do CPC. Primeiro, caso tenha sido intimado e caso tenha sido requerido e deferido, será ouvido o perito do processo. Então, o primeiro a ser ouvido é o perito. Mas veja o seguinte, é difícil. Eu já vi comparecimento de perito em audiência para prestar esclarecimentos adicionais, mas confesso que vi isso uma ou duas vezes. É muito difícil em um processo que teve prova pericial, com a apresentação do laudo pericial, se encerra a prova pericial. Pode acontecer do laudo ter dúvidas e etc e tal, uma das partes achar interessante ouvir o perito, requerer ao juiz que intime o perito para comparecimento, o juiz deferindo, o perito vai ser intimado e vai ter que comparecer e ele será o primeiro a ser ouvido.
Após a oitiva do perito, se for o caso, nós iremos tomar o depoimento pessoal das partes, a começar pelo autor. Então, o depoimento pessoal consiste na fala da própria parte, né, gente? A gente não pode confundir prova testemunhal com depoimento pessoal. Prova testemunhal é de terceiro. É terceiro que presenciou o fato e que vai lá falar aquela reconstrução dos fatos litigiosos que foram presenciados. Já o depoimento pessoal consiste na fala da própria parte. Quem fala em sede de depoimento pessoal é o autor e o réu. Muitas pessoas às vezes perguntam o seguinte, olha, qual é o sentido de se ouvir o autor e o réu na audiência de instrução e julgamento, já que o autor e o réu estão falando por meio do seu advogado através de petições? Qual seria o sentido de ouvir esse pessoal? Gente, o depoimento pessoal tem um objetivo muito clássico. É a confissão. O que se pretende com a oitiva da parte, com a oitiva ali, com a tomada do depoimento pessoal, é a obtenção de confissão. E o que é a confissão? É que a parte fale coisas que lhe são desfavoráveis. Esse é o objetivo do depoimento pessoal. Tá? É óbvio que assim, a substância do que a parte tem para falar já se encontram nas petições. Mas a percepção ali, pessoal, e às vezes uma pergunta imprevisível que a parte não tinha ensaiado como iria responder, pode acabar complicando e comprometendo ela. Eu lembro até, inclusive, e eu gosto de exemplificar com isso, uma audiência que, inclusive, o Luiz participou, né? Na época que ele, advogado para uma grande banca, e era uma ação em que a autora, uma senhorinha, né, estava falando que a sua conta de água veio em valor exorbitante. Né, falando que a conta veio muito cara, juntou várias contas e falou, esse mês aqui teve algum erro, e estava pedindo a revisão daquela conta. Na audiência de instrução e julgamento, o Luiz até que estava lá na condição de advogado, ele pediu para ouvir a senhora e perguntou para ela, mas não teve nenhum vazamento na sua casa e tal? Ela, teve sim, meu filho, um cano lá estourou e sim, teve um vazamento enorme e tal. E aí, né, essa senhora acabou confessando um fato que lhe era desfavorável e a ação foi julgada improcedente. Esse é um bom exemplo para a gente demonstrar a importância do depoimento pessoal. Né? O depoimento pessoal tem esse viés da tentativa de obtenção de confissão do autor ou do réu. Ouvido o autor, perito, autor, réu, aí nós chegamos finalmente na oitiva das testemunhas. As testemunhas serão ouvidas em seguida, a começar pelas testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Então, a gente começa a oitiva das testemunhas ouvindo-se as testemunhas do autor e depois ouve-se as testemunhas do réu. Então, é assim que se dá a instrução no bojo de uma AIJ. Perito, autor, réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu, e aí está finalizado ali a colheita da prova oral. Finda a colheita dessa prova oral, gente, aí nós começaremos os debates orais em AIJ. E aí muita gente fica apavorado com isso, né? Porque os debates orais, gente, consiste ali na concessão do uso da palavra, da oralidade ali por parte do advogado do autor, do réu e do membro do Ministério Público, se houver intervenção, pelo prazo de 20 minutos. Então, finalizada a colheita da prova oral, o juiz vai iniciar os debates orais. Então, ele vai conceder a palavra sucessivamente ao advogado do autor, ao advogado do réu e ao membro do Ministério Público, se tiver intervenção ministerial, para que as partes façam suas considerações finais ali, pelo prazo de 20 minutos cada um. Por que isso geralmente não acontece, gente? Porque o próprio CPC, ele autoriza que, se a causa for complexa, os debates orais serão substituídos por apresentação de memoriais. São as tais alegações finais por escrito. Né? E vejam só, gente, esse debate oral, ele levaria, e se houvesse intervenção do Ministério Público, quase que 1 hora para acontecer. E às vezes a pauta de audiência está muito cheia, não se opta pela realização desses debates orais. É muito difícil ocorrer debate oral dentro da IJ. Geralmente, esses debates orais são substituídos por memoriais finais escritos sob forma lá de alegações finais. Ok? E aí, seguindo a regra do código, né, e seria maravilhoso que assim fosse, as partes já fariam ali os seus debates orais, as suas considerações finais, e o código estabelece também que, encerrado o debate oral, o juiz já proferiria a sentença na própria IJ. A IJ seria um campo quase de solução de tudo, né? A gente realiza a instrução, promove debate oral e o juiz já julga ali mesmo na IJ.
então o julgamento já seria realizado na própria IJ. Não é também o que acontece, né? E aí o próprio CPC também faz ressalva, lá no artigo 366, que se o juiz não tiver em condições de prolatar a sentença na hora, ele terá até 30 dias para fazê-lo. Então, encerra-se a audiência e ele fica com prazo impróprio, né, de 30 dias para prolatar essa sentença. Prazo esse que dificilmente também vai ser cumprido, tá? Mas veja, gente, a audiência de instrução e julgamento, ela é eminentemente pautada na oralidade, né? A gente primeiro tem um debate inicial para tentativa de conciliação, faz a colheita da prova oral, inicia-se debates orais e depois o juiz prolata a sentença no próprio ato. Lembrando-se que, em relação aos debates orais e a prolação da sentença na própria audiência, a prática vem nos mostrando que isso está praticamente caindo em desuso, né? Eu não me recordo a última vez que eu vi uma IJ que foi encerrada com a prolação de sentença em audiência. Nem no antigo e extinto rito sumário do Código de 73, que era um rito mais curto, eu confesso que eu acho que eu só vi uma vez na vida um juiz prolatando sentença em AIJ. É muito difícil. E aí, finda-se a audiência de instrução e julgamento, com a participação do advogado nesse aspecto do debate oral. Um ponto muito importante a se observar dentro da AIJ, gente, diz respeito à questão... Ô, Luiz, eu acho que você se organizou para falar da contradita? Com certeza. Então vou deixar para você falar. Gente, então é isso. Eu falei sobre esses atos sucessivos da IJ, como que eles se operam, e o Luiz aí vai abordar um pouco melhor sobre o aprofundamento do comportamento dentro da IJ, dos momentos adequados para se agir dentro da IJ. Eu passo a palavra para ele, agradeço, e no final a gente faz mais algumas considerações aí dentro do que ele falou. Valeu, Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Diego, eu vou te pedir para você ir passando os slides, você consegue? Isso, legal. Vamos parar nesse aqui rapidinho. Pessoal, a questão da oralidade, né, é tão importante a gente entender por que as coisas acontecem que fica mais fácil você entender o que o legislador quis fazer quando ele criou determinadas regras. A ideia da oralidade e a grande função da oralidade no processo é que a oralidade aproxima o processo do julgador. Quando as partes estão falando, o magistrado ele não está só lendo um texto frio, ele está recebendo ali a carga emocional da parte, da testemunha, ele está se inteirando como pessoa daquele problema e é mais fácil alcançar a empatia do julgador. Então, a oralidade ele é muito importante no processo porque ela humaniza. Então, a gente, ao invés de fugir da oralidade, porque o procedimento oral no processo civil é um pouco assustador, né? A gente deve, na verdade, defender e buscar que ele se implemente, porque aumentam as chances de você ter um julgamento justo, porque o magistrado ele vai estar em efetivo contato com a parte, com os discursos, com as narrativas, e ele não vai estar só lendo tese jurídica, ele vai estar em contato com pessoas, e isso faz com que a sua sensibilidade e empatia aumente. Pode passar para mim, Diogo, por favor? O primeiro conselho que eu vou dar para vocês fazerem, antes de vocês fazerem qualquer audiência, é o seguinte: não dá para chegar numa audiência sem conhecer todo o processo. Não dá para você chegar, eu sei mais ou menos do que se trata, acho que eu li a petição inicial. Não. Para você fazer uma boa audiência, para você estar preparada para tudo o que pode acontecer na audiência, você precisa conhecer o processo. É claro, se você tiver uma demanda de consumidor, a discussão sobre um celular com defeito, ou até sobre uma ação de despejo, né, da lei de locações, que são coisas que são juridicamente muito simples, você pode relativizar um pouco esse preparo. Mas num processo civil, uma discussão contratual, uma disputa entre empresas, uma demanda acerca de direito de propriedade intelectual, você não pode chegar numa audiência sem saber tudo o que aconteceu no processo até então. Você precisa conhecer as provas do teu processo, né, saber onde elas estão, saber a que elas se referem, o conteúdo dessas provas documentais que já foram produzidas.
Você precisa saber quais são as alegações, qual é a tese, qual é a estratégia do seu adversário, para você poder bolar uma contra-estratégia. Você tem que saber onde é que estão as provas que ele juntou, até para você poder atacar essas provas em audiência, se você tiver oportunidade. Então, não dá para chegar numa audiência sem saber tudo o que aconteceu no processo. Tá? Claro, a experiência e o bom senso vão fazer com que vocês mitiguem esse conselho a considerar a complexidade da causa. Mas, como primeiro processo, vocês acabaram de se informar, vocês estão com o primeiro caso. Pessoal, chega na audiência sabendo tudo, e isso vai aumentar as chances de você ter um bom desempenho e não ser surpreendido na audiência. Pode passar, Diogo, por favor. Vou falar aqui rapidamente, e isso é muito rápido, porque isso é muito importante, embora não esteja expressamente regulamentada, ou então regulamentada demais. Você não deve, como advogado, fazer manifestações políticas usando o direito do seu cliente. Se vocês não concordam com o que eu vou dizer, ok. Né? Mas não é numa audiência que vocês vão afrontar o sistema e ignorar toda uma tradição jurídica de vestimenta dos advogados nas audiências, para dizer que não, que a sociedade mudou, é livre, tem que aceitar, porque a história recente vem mostrando que as partes têm sofrido com decisões de juízes que vêm penalizando as partes de forma até ilegal, mas acontece por questão da vestimenta. A dica é simples. Pessoal, gênero masculino, terno, calça social, camisa social, gravata, paletó, sapato social. É bom o cabelo estar bem cortado. Posso entrar com um penteado mirabolante no fórum? Pode, mas tenta deixar isso organizado. Se puder prender o cabelo para trás, se puder usar o mínimo de espalhafatoso possível, porque o advogado ele é obrigado a manter um certo grau de sobriedade. Né? Então, atenção com isso. Não tem receita errada para o advogado. Terno completo. Paletó, gravata, calça, camisa, gravata e sapato. Fez isso, não tem problema. O maior problema fica com as mulheres mesmo, com as advogadas do gênero feminino. Por quê? Porque todo tribunal, todo fórum edita lá um regulamento dizendo como é que as mulheres podem entrar no fórum. Tem fórum que vai dizer que não pode entrar com a saia 3 dedos acima do joelho. Tem fórum que vai proibir a entrada da mulher advogada que estiver usando um decote, ou estiver expondo os ombros, ou expondo a barriga, ou expondo a coxa, ou usando uma fenda. Infelizmente, não existe uma regulamentação geral, cada fórum inventa as suas regras. Então, existe uma tradição jurídica já bem consolidada para a mulher advogada, de que ela pode usar o terninho, ela pode usar o blazer, ela pode usar o tailleur, ela pode usar uma saia longa, né, sapato social. Então, se ela fizer isso, não vai ter problema nenhum, não vai ser surpreendido. Às vezes, você está fazendo já audiência há 2, 3 anos num fórum do interior, que o juiz deixa entrar de camisa polo. Né? Tudo bem, aí você vai. Agora, você é advogado, está chegando numa cidade do interior para fazer uma audiência um processo que você nunca viu, nunca chegou na cidade, é a primeira vez que você está lá, está acompanhando o seu cliente em viagem, não inventa, vai no clássico. Essas roupas que eu sugeri aí, e elas estão anotadas no nosso slide, não tem erro. Fora disso, a gente está arriscando o ambiente certo para questionar essa moralidade, essa pseudo-moralidade do judiciário, esse conservadorismo bobo, né, que eu critico também. Nós moramos num país tropical, o Rio de Janeiro é quente pra caramba, a gente está pingando aí no verão, vestindo terno e gravata, mas é isso. A gente está representando o cliente. Então, a gente não pode colocar o direito do cliente em risco de chegar de você não conseguir fazer uma audiência que o juiz não vai deixar você entrar por causa da sua roupa. Né? Eu já vi juiz não deixando o advogado fazer audiência porque ele não estava com gravata. Então, para vocês evitarem isso aí, vamos no clássico. Diego, pode trocar aí, por favor. Bom, eu fiz esse exemplo aqui só para vocês terem uma noção geográfica da sala de audiências. Tá? 90% das salas de audiências do Brasil tem essa estrutura. Você vai ter aí uma mesa onde fica o juiz, ao lado esquerdo do juiz fica um escrivão, que ele vai anotando, né, ou datilografando no computador
os termos da ata da audiência, os depoimentos, ele vai fazer esse registro. Dependendo da natureza do processo, se houver a intervenção do Ministério Público, o Ministério Público se senta à direita do juiz, e aí, de frente ao juiz, vai ter uma mesa transversal, em que você vai ter à direita do juiz o autor e à esquerda do juiz o réu. Nessa imagem que eu mostrei para vocês aí, eu estou usando a referência como sendo o juiz, mas você olhando para a imagem, o autor já fica na esquerda. Mas, para vocês não se perderem muito, eu tenho como referência o braço esquerdo e direito do juiz. Então, o braço direito do juiz, do lado do braço direito do juiz, você vai ter o autor e o advogado do autor. Do lado esquerdo, o réu e o advogado do réu. Cuidado! Na Justiça do Trabalho é o contrário, né? O reclamante fica à esquerda do juiz. Tá? Mas a gente está falando aqui só de processo civil. Então, no processo civil, autor à direita do juiz, réu à esquerda do juiz. Pode passar, Diogo, por favor. Vamos lá. Pode passar. É o seguinte, pessoal. Toda audiência que vocês fizerem na vida de vocês, não importa a natureza do processo, não importa o procedimento, todas as vezes que vocês sentarem numa sala de audiência, o juiz vai tentar conciliar as partes. É dever legal dele, é interesse social que isso aconteça. Então, vai ter conciliação, sim. Em toda audiência, você tem que estar preparado para essa conciliação. Claro, a parte não é obrigada a aceitar o acordo. A sua manifestação na audiência pode ser: meu cliente não tem interesse, vamos pular essa parte. Mas, com certeza, o juiz vai propor uma oportunidade conciliatória logo no começo da audiência. E é o seguinte, pessoal, acordo, a gente já ultrapassou alguns conceitos, né, com a evolução do direito. Hoje, a gente entendendo que o judiciário está afogado de processo, os processos são lentos, os juízes estão julgando cada vez pior, né? A pacificação social ela é mais facilmente alcançada quando as partes constroem uma solução. É muito importante o advogado ter na cabeça dele que ele é um negociador também. Não adianta só achar que você tem a melhor tese jurídica e ser surpreendido por uma decisão copia e cola, como a gente vê aí, você acabar perdendo o processo e você sabia que no direito real você teria ganho, mas, infelizmente, os processos são mal julgados. Então, a ideia de você poder negociar um acordo é uma forma de você entregar um resultado para o seu cliente rápido e certo. Então, não vamos ignorar essa parte da conciliação, que é muito importante. Eu vou dar aqui para vocês 4 dicas para que vocês consigam um bom acordo e para que vocês se portem corretamente numa audiência de conciliação. E a ideia é o seguinte: você, como advogado, é um negociador. E o que o negociador faz? Ele não tenta só vender, ele tenta mostrar, ele tem que atender uma demanda. Então, você precisa saber o que é que a outra parte realmente quer. Às vezes, o processo é só um plano de fundo. Ela tem algum outro objetivo por trás disso. Ou então ela deseja muito alguma coisa e estaria disposta a abrir mão de outras coisas para obter isso que essa parte realmente quer. Então, quando você conhece o que a parte realmente quer, você tem a oportunidade de colocar um preço nisso. Meu camarada, você quer que eu derrube essa parede aqui? Tudo bem. Mas será que então que eu posso levantar, abrir uma janela então na outra parede ali? Supondo que fosse uma briga de vizinhos sobre demarcação de terreno. Então, a chance de você oferecer o que a pessoa quer para estimular ela a te dar uma outra coisa que o seu cliente vai querer, né? Você encontrou uma solução negociada, o acordo vai deixar todo mundo feliz, todo mundo vai se sentir justo, né? Remunerado, bem pago, e resolveu o problema. Outra coisa muito importante numa conciliação, não é lugar da conciliação, dessa etapa da conciliação, você permitir que aconteça bate-boca, troca de acusações, né? É muito comum o juiz, como técnica de conciliação e mediação, deixar as partes falarem, né? Diz aí, meu amigo, o que aconteceu com você, né? E aí a outra parte que está ouvindo aquilo ali acaba se sentindo ofendida. Não foi nada disso, ela é que fez isso. Começa um tumulto danado. Não deixem isso acontecer. Orienta o teu cliente previamente no seguinte sentido: amigão, a outra parte vai falar, deixa ela falar. Se ela contar um monte de mentira, tudo bem. A gente tem todo o processo para trabalhar para desmentir isso aí. Não interrompe e não permite
não permita que comece uma animosidade. Né? A animosidade inviabiliza o acordo. Então, se as partes começarem a se xingar mutuamente, ou pior ainda, os advogados entrarem nesse clima também e um começar a agredir o outro verbalmente, né? Que já vi acontecer várias vezes. Controlem o ânimo. Você tem o condão de controlar o ânimo do seu cliente. Você conversou com ele antes. Mantenha esse bom nível. Não aumenta a voz. Melhora o seu argumento. Eu aprendi isso aí vendo Suits na Netflix. Boa dica de série. Harvey Specter. Melhora o seu argumento. Não bate boca, não grita. Conciliação é para tentar chegar numa solução amigável. A outra coisa é o seguinte. Saiba barganhar se você tem uma vantagem. Às vezes a gente olha para o processo e sabe que, olha, essa minha prova aqui é irrefutável. A minha chance de ganhar esse processo é muito boa. Você chega numa audiência, sabendo que você tem essa vantagem, negocia com ela. Meu camarada, você quer isso aí? Olha só, eu vou ganhar. Essa minha prova aqui é imbatível. O que você está disposto a fazer para você receber o que você quer? Quanto você quer me remunerar? Ou seja, aprende a atuar como um negociador. A conciliação tem muito pouco de direito. Ele é muito mais um evento social, um evento em que vão preponderar características mercantis, comerciais, de um negociador mesmo, que vai estar ali tentando chegar a uma composição que seja boa para todo mundo. Então, tenham em mente essa ideia. Diego, pode passar, por favor. Bom, vou falar aqui para vocês algumas noções gerais de prerrogativas que nós, advogados, temos e deveres que nós, advogados, temos no que se refere à realização das audiências. Tá? A primeira coisa que você tem que entender é o advogado, principalmente o advogado, a gente trata todo mundo com muito respeito, com muita deferência, né? A gente não se exalta, nós somos sempre a parte mais... Devemos sempre ser a parte mais ponderada daquele momento processual, mas é preciso saber a hora de passar a marcha e aumentar um pouco o nível para você poder exigir que você também seja respeitado. Tá? É muito comum você ver uma parte do outro lado que está o tempo todo provocando, que você tem um advogado também soltando piadinhas sarcásticas, comentários jocosos, que toda hora interrompe a tua fala para fazer uma ponderação irônica. Você, como advogado, tem que saber exigir o respeito. É claro, quem está exercendo o poder de polícia na audiência é o juiz. Ele é que deveria corrigir esses descompassos, esses destemperos, mas ele nem sempre vai fazer. Às vezes o juiz está tão assustado quanto você. Né? A audiência é um evento que, como ela exige uma resposta muito imediata, quem não tem experiência se assusta mesmo. E às vezes o inexperiente é o juiz. Então, se o juiz não está tendo pulso, você, advogado, não pode tolerar de forma alguma ser desrespeitado. Se levante, se necessário, coloque o dedo na cara do seu colega. Você pode, lembrando, como prerrogativa do advogado, você não pratica nem injúria e nem difamação. Tá? Você só não pode caluniar ninguém, não acusa ninguém que está cometendo crime. Mas se você, por acaso, se exaltar, você sabe que você não vai responder por esse crime. Então, você pode, se for necessário, para você garantir o respeito, a condução e o bom trabalho, para você evitar o tumulto, se o juiz não se colocar, você sabe que você pode se impor. E aí, se a outra parte quiser falar mais alto ainda que você, a força policial vai ser chamada. Mas saiba que você tem que ter o bom senso de não aceitar ser provocado, ofendido, humilhado, nem pelo juiz, nem pelo outro advogado. Tá? Tem muito advogado, muito juiz, lamentavelmente, que gosta de humilhar advogado no começo de carreira, inexperiente, para tornar aquele momento pior ainda. Então, você não é obrigado a passar por nada disso. Se imponha e exija respeito. Tá? Outra coisa com relação ao vocabulário, pessoal. Vocabulário. Não é a sala de audiências não é um botequim com os amigos que vocês estão assistindo o jogo do Flamengo. Você tem que usar um vocabulário escorreito, falar corretamente, utilizar corretamente o português. Isso não quer dizer que vocês tenham que falar difícil, não é para falar latim na audiência, pelo amor de Deus.
tá? Mas você deve saber se portar corretamente na audiência, utilizando o vocabulário mais formal possível, tá? Ninguém aguenta um advogado falando em termos já que não se usa mais, né? Vetustos, para usar um tema que eu estou criticando. Mas é importante você usar o português corretamente, tá? Não é uma conversa informal. A audiência é um momento solene. Tá? Outra coisa que é muito importante vocês terem em mente é o seguinte: você, advogado, é o responsável pelo seu cliente. Não aceitem que nem o juiz e nem o outro advogado fiquem influenciando, orientando, aconselhando ou até ameaçando o seu cliente. Eu já vi em audiências várias vezes o juiz dizendo que é melhor a parte aceitar o acordo, porque se ele tiver que julgar, ele vai julgar tudo improcedente, vai prejudicar o seu cliente. Você, advogado, não pode aceitar esse tipo de coisa. Se você vê que estão tentando influenciar o seu cliente contra aquela orientação que você passou, você vai se manifestar, levanta a mão, diz pela ordem e diz que o seu cliente foi orientado por você, ele não precisa de orientação externa, ele tem defesa técnica. Não admitam que as pessoas manipulem o seu cliente. Você que é a pessoa que ele confia. Dentro de todos os atores que estão na sala de audiência, a pessoa que o seu cliente confia é em você. Então, é de você que ela tem que receber instruções. Se você achar que é melhor aceitar o acordo, é você que tem que dizer isso para o seu cliente. Você vai virar para o seu cliente e vai falar: estou vendo aqui, cochicha no ouvido dele, não deixa nem teu colega saber, né? Você fala: olha, o negócio não está ficando bom para a gente. Eu acho legal a gente aceitar esse acordo. A escolha é dele, mas a orientação é sua. Não deixem que orientem o seu cliente. Você que é o responsável por isso, tá? E outra coisa muito importante, você, advogado, salvo na etapa em que está acontecendo o depoimento pessoal, em que você vai fazer perguntas diretamente para a parte, você, advogado, nunca deve falar diretamente com a parte que tem o advogado constituído lá dela lá. Se você está advogado do autor, o réu está na sala de audiências, durante aqueles debates, você não fala com a parte, você fala com o seu colega. Respeite essa tradição e essa determinação ética, porque isso pode gerar problemas para o advogado no tribunal de ética. Ok? Vamos lá. Diego, você pode passar para o próximo slide, por gentileza? É muito importante vocês terem noção também que, embora seja o juiz quem conduz a audiência, você, advogado, que conhece o processo e estudou o processo civil, sabe do procedimento, se você vê que está acontecendo alguma coisa errada, nós temos uma prerrogativa, tá? Que está lá no artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da OAB, que é a Lei Federal 8.906, que nos dá o direito de usar da palavra pela ordem em qualquer juízo, em qualquer tribunal, mediante uma intervenção sumária, para esclarecer um equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, documentos, afirmações, ou se alguém te fizer qualquer tipo de acusação ou falar alguma coisa que você não concorde, o advogado deve levantar a mão e dizer: pela ordem, excelência, eu não aceito esse tipo de acusação, não foi isso que aconteceu. Conforme o documento tal, o fato foi esse, não foi aquele lá. E acabou. Essa manifestação é sumária, não é para você fazer um discurso com isso. Mas saiba que toda vez que você achar que o processo está seguindo por um caminho estranho, você tem o direito de se manifestar pela ordem e pedir a palavra para esclarecer e desmistificar ou desconstruir qualquer equívoco na hora, no momento em que a coisa aconteceu. Usem essa prerrogativa. Tá? É muito importante para você manter essa audiência sob controle. Tá? A ideia também, só para vocês terem uma noção de um direito que está no Estatuto da OAB, mas que nem sempre é para a gente usar, ou para usar com muito cuidado, é o seguinte: o inciso 20 do artigo 7º lá do Estatuto da OAB vai dar ao advogado o direito de retirar-se do recinto onde se encontra aguardando um pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolada em juízo. O que isso quer dizer, pessoal? Tem muito advogado que acha que se a audiência atrasou meia hora, ele pode levantar e ir embora. Não é assim. O requisito para você poder exercer essa prerrogativa é: você está aguardando a audiência. Passaram-se 30 minutos
e o juiz, a autoridade que vai presidir o ato, ainda não chegou. É só nessa possibilidade, é só nessa oportunidade em que você pode falar, o juiz não nem chegou ainda, 30 minutos, estou indo embora. E não adianta falar que está indo embora e sair. Você precisa protocolar uma manifestação no juízo. Se você puder protocolar diretamente no cartório, ótimo, senão você faz uma petição na sala do AB, protocola via Proger lá, mas você tem que deixar registrado que você está indo embora porque o juiz não chegou. Agora, vale a pena fazer isso? Eu acho complicado. O juiz vai ter que marcar a sua audiência para quando a pauta dele liberar de novo. Às vezes, isso é daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Né? Seu cliente pode querer resolver o problema rápido. Você está fazendo isso, exercendo essa prerrogativa, você pode estar fazendo com que o direito do seu cliente demore a ser julgado. E se a pauta está atrasada, o juiz tem menos audiências, a pauta está atrasada, não importa se passou meia hora, você não pode sair. Quando chegar a chamada do processo, se você não estiver lá, o juiz vai aplicar a pena de condução, enfim. É como se você não tivesse comparecido. Então, cuidado com essa prerrogativa que vocês podem sim usar na audiência, mas ela deve ser inserida num contexto de estratégia, né? Às vezes você está advogando para o réu e o réu fala, doutor, eu não tenho como pagar isso agora, se eu tiver que sair vai ser um problema, ganha um tempo para mim. Acontece uma situação dessa, você pode usar como estratégia. Tá? Ou então você está militando há muito tempo numa vara e o juiz reiteradamente não vai, chega atrasado. É até uma forma de você, né, protestar contra essa conduta do juiz, mas esse nem é o palco ideal para isso. Você pode reclamar na corregedoria, pode reclamar no CNJ, né? Então, cuidado. Esse é um direito que é bom vocês saberem que existe, mas evitem usar. Tá bom? Pode passar para o próximo, Diogo, por favor. Vamos lá. A gente tem aqui, lá no artigo, a partir do artigo 360, as regras que vão definir como é que o magistrado vai conduzir essa audiência. Tá? E isso também vale para a gente, porque quando o advogado perceber que o juiz não está agindo corretamente, como mandam esses dispositivos legais, você vai poder levantar a mão pela ordem e exigir esse cumprimento. Tá? Então, o juiz, ele incumbe a ele manter a ordem e o decoro na audiência. Então, não pode ter ninguém exaltado, não pode estar acontecendo piadinha, não pode estar acontecendo comentário irônico, não pode ter aquele advogado, aquela parte que depois que a testemunha responde uma pergunta, começa a ficar resmungando no canto, dizendo que a pessoa está mentindo. Então, as partes têm que manter o decoro. Ao juiz incumbe garantir isso, mas ao advogado também incumbe a provocação ao juiz para que ele mantenha a ordem e o decoro. Okay? Então, o juiz também vai poder ordenar que se retirem da sala os que se comportarem inconvenientemente. Então, se alguém estiver lá exaltado, falando agressivamente, tumultuando lá o processo, o juiz pode mandar sair. E se você vê que a pessoa está sendo inconveniente, você, advogado, vai pedir para que ela seja retirada. Tá? Então, o juiz tem o mesmo dever que nós, advogados, que é tratar todo mundo com urbanidade, né? E isso é importante para a gente também. O juiz tem o dever, é obrigação, registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, é muito comum a gente ouvir aí, não precisa botar isso não. Imagina, isso não... ainda mais em audiências, né, em juizado, né? Eu não sei, o pessoal quer acabar logo para chamar outra. Não, toda vez que você tiver que fazer um requerimento em audiência, faça o requerimento e exija que ele seja registrado na ata, ainda que o magistrado não vai decidir aquilo agora, ou ainda que o magistrado ache que não seja importante, não importa. Você, como advogado, tem a prerrogativa de exigir que conste isso em ata. Tá? Outra questão importante é a audiência una. Ela não se... salvo uma exceção, né? Uma testemunha não conseguiu comparecer, vai marcar de novo, mas a audiência é praticada de uma vez só, até para impedir que aconteçam conluios, né? Ouviu 3 testemunhas num dia, vai ouvir mais 3 testemunhas no outro, a chance de que as 3 testemunhas que vão ser ouvidas no dia seguinte sejam orientadas, né, é muito grande. Então, a audiência é una. E aí, se por acaso alguém for falar que quer separar, dividir a audiência, você, como advogado, vai se comportar no sentido de se opor a isso. Ok? Pode passar, Diogo, por favor. Bom,
o doutor Diego já explicou para vocês a ordem com que as pessoas, né, os personagens da audiência vão ser ouvidos. Tá? Eu vou apenas dar algumas dicas para vocês, lembrando que todas as referências normativas disso que a gente está falando estão nos slides que eu vou disponibilizar para vocês no final. É o seguinte, primeira coisa, quem vai depor não vai lá contar a história, né? Ela não vai lá sentar lá e dizer que no começo fez-se a luz. Não é isso. A testemunha, a parte, o assistente técnico, o perito, eles vão lá responder perguntas. E é importante a gente fazer com que essas perguntas sejam respondidas da forma mais objetiva possível, tá? E tentar fazer com que o depoente atenha-se ao que você perguntou, né? Às vezes você pergunta A e o cidadão responde B, né? Você tem que garantir que ele esteja respondendo o que você perguntou. Então, às vezes a parte chega lá, senta e começa a falar: seu juiz, eu conheço essas pessoas há muito tempo, aconteceu tal coisa. Então, olha, a testemunha não vai lá para contar a vida dela, nem para contar a vida das pessoas. Ela só responde: você viu? O que você viu? Como você viu? Onde você estava? De que forma você viu? Sabe? São perguntas o mais objetivas possível. A prova testemunhal é a prova que a gente chama mais volátil que existe. Um documento, antes de eu juntar o documento no processo, eu tenho a oportunidade de ler o documento, saber o que está escrito naquele papel e analisar a pertinência disso para a minha tese, para eu decidir se eu vou juntar ou não. Testemunha, meu amigo, você não sabe o que essa caixa de Pandora vai sair quando você abrir. Às vezes a testemunha, você sabe que viu tudo, que você sabe que tem como contribuir para o juízo, ela paralisa quando vê o magistrado, quando o juiz começa a oitiva dela dizendo que se ela mentir, ela vai presa, de que ela precisa jurar dizer a verdade. Tem gente que paralisa, que não consegue falar, e você não extrai nada dessa pessoa. Ou então gente que começa a responder coisas que você nem sabia que tinha acontecido. Então, cuidado com a prova oral. Você tem que ser objetivo. Se você permitir uma pergunta aberta demais para que o depoente comece a falar o que dá na cabeça dele, você pode acabar com um problema que você não preveu. Então, não deixem as pessoas irem lá contar histórias. Se manifesta, levanta a mão pela ordem. Fala: excelência, a testemunha tem que se ater à pergunta. O que foi perguntado é isso, ela tem que responder isso. Tá? Se vocês estão acompanhando aí a CPI da Covid, né, embora eu não ache que essa CPI seja referência em direito, mas é muito comum esse debate sobre o que o depoente precisa dizer, deve dizer quando for inquirido. Né? Não é para o depoente lá contar a história. Cuidado com isso, atentem-se a isso, controlem isso. Tá? Uma outra coisa, isso é uma técnica de você ouvir testemunhos e ouvir a outra parte, é o seguinte: a pessoa que você está ouvindo, ela pode ter sido orientada a dar as respostas que são favoráveis ao teu adversário. Às vezes ela não viu aquilo, mas ela vai dizer que viu para poder favorecer a pessoa, ou porque ela ficou com pena, ou porque ela está recebendo uma recompensa e você não sabe. Tá? Então, justamente por essa volatilidade da prova oral, existem técnicas para você ouvir a testemunha e evitar, né, que você seja surpreendido com a testemunha que esteja na audiência pronta para mentir. E essa é uma técnica mais clássica sobre isso aí, se refere a você nunca perguntar para a testemunha diretamente o que ela viu, o que ela presenciou. Antes de você fazer essa pergunta, porque é essa pergunta que importa no processo, eu sugiro e eu oriento vocês a fazerem o que a gente chama de perguntas de contextualização. Pergunta para a pessoa onde ela estava no dia tal, o que ela tinha feito antes, com quem que ela falou. Sabe? Dependendo do caso, né? Se o caso for muito controvertido, né? Perguntar sobre vestimenta, sobre o clima do dia, se estava chovendo. Tenta, antes de você dar a oportunidade de falar para ela o que ela presenciou, tenta reconstituir o local do fato com o depoimento, com essas perguntas, porque muitas vezes, na hora que você colocou ela
qual era o lugar que ela disse que estava, com quem que ela disse que estava conversando, em que local do ambiente que ela estaria. Na hora que você faz a pergunta que ela estava pronta para mentir, ela não vai conseguir mentir. Porque, você não falou que estava no banheiro? Como é que você conseguiu ver o fato que tinha acontecido na sala? Entendeu? Você começa a permitir que surjam contradições que vão fazer você explorar essas contradições nessa testemunha e nas outras, porque você vai repetir esse procedimento para a próxima testemunha. Então, aí a testemunha começa a dar um depoimento incompatível. Fulana estava em tal lugar ou ela estava em tal lugar? Você estava virado para lá ou estava virado para cá? Todas essas perguntas que parecem desimportantes, na verdade, elas são uma forma de colocar a testemunha dentro do local e você impedir que ela minta, porque se ela mentir, ela vai ser contraditória com o que ela falou. E ela vai sair presa, se for uma testemunha. Então, essa é uma técnica. E existem várias. A gente precisaria de muito tempo para passar todas essas técnicas de inquisição. Mas essa das perguntas de contextualização é a mais fácil de seguir, a que você consegue aprimorar com pouca prática e as que geralmente dão um ótimo resultado. Às vezes você pega as pessoas mentindo em audiência no pulo porque você contextualizou e você colocou ela no local do evento a tempo. Tá? Outra dica, advogado não faz pergunta para o seu cliente. Então, quando chegar a hora dos depoimentos pessoais, o seu cliente não responde pergunta sua, responde pergunta do advogado da outra parte. Ou em perguntas do juiz, perguntas do Ministério Público, mas não as suas perguntas. Então, na hora dos depoimentos pessoais, nós não podemos fazer perguntas para os nossos clientes. Cuidado com isso aí. Já viu o advogado despreparado, chegou na audiência, pediu para fazer pergunta para o próprio cliente, aí ganha, né, um comentário jocoso do juiz. Cuidado com isso aí. Tá? Vamos lá, Diego, vamos passar. Outra coisa importante. Às vezes você tem conhecimento de que a testemunha que foi arrolada, ela é suspeita, é amiga das partes, ou então ela tem uma relação de parentesco. Enfim, todas aquelas regras de incapacidade, impedimento de suspeição, que eu não vou explicar aqui, estão lá nas referências normativas, né, senão a gente não vai conseguir terminar hoje. Se você achar que essa testemunha não pode depor, você tem que contraditar essa testemunha. E como é que você faz isso? Quando o juiz vai chamar uma testemunha, a testemunha não está na sala de audiência, ela está do lado de fora. Quando você for chamar, o juiz vai chamar a testemunha entra na sala e a primeira coisa que o juiz faz é qualificar essa testemunha, perguntar para ela o nome, onde ela mora, endereço, essas perguntas de qualificação. Tá? E o juiz vai declarar, confirmar esses dados, vai avisar essa testemunha de que ela deve fazer o juramento de dizer a verdade. Ok? Você tem, a partir desse momento que o juiz está qualificando a testemunha, até o momento em que ela vai começar a falar para apresentar a sua contradita. Você levanta a mão onde está contraditando aquela testemunha. Excelência, eu quero contraditar essa testemunha porque ela é irmã do autor. Então, isso é feito nesse momento. Se você deixar a testemunha começar a falar, a jurisprudência entende que aconteceu a preclusão. Não vai poder falar mais. Você não vai poder suscitar essa contradita. Aí você fala, caramba, e vai ouvir o irmão da parte como testemunha? Se você não falou, o depoimento vai ficar lá. E aí você, nas suas alegações finais, até no seu recurso, você vai argumentar que o juiz não deve considerar aquela prova. Mas contraditar, ou seja, impedir que a testemunha fale, só pode ser arguído nesse momento. Isso é muito sério, pessoal. Vocês vão falar, vocês vão levantar a mão e avisar que estão contraditando a testemunha no momento em que ela entrou na sala de audiência e está sendo qualificada, até ela começar a falar. Se ela começar a falar, precluiu, não pode mais fazer. Okay? Outra coisa sobre contradita. Quando você fizer a contradita, o juiz vai perguntar para a testemunha, peraí, você é irmão da parte? E aí ela pode confessar a contradita, ou ela pode negar. Não sou irmão, não. E aí incumbe a você, advogado, fazer a prova da contradita. E é na audiência, e é na hora que você arguir.
tá? Você pode provar a contradita com testemunha, se alguma das outras testemunhas que você trouxe sabem que ela é irmã da parte, ou com prova documental. Você teve acesso lá à certidão de nascimento da pessoa, enfim, apresenta. Tá? Você tem que provar a contradita se ela não for confessada. E essa prova se faz na audiência, na hora que a testemunha, o depoente, ele nega a contradita. Ele fala que não aconteceu o que você está imputando a ele. Aí você tem que provar na hora, não é em outro momento. Ok? É isso. Vamos lá, vamos para o próximo, Diego, por favor. Bom, aqui a ideia é o seguinte, do depoimento. Vou passar umas dicas aqui de como é que vocês vão colher esses depoimentos. Primeira coisa, pessoal, é lamentável, mas acontece muito, o juiz ficar pressionando o advogado para ele terminar logo as perguntas. O juiz está sempre com pressa. Ele nunca está com pressa para julgar o processo. Ele demora para caramba. Agora, na audiência, ele quer acabar com aquilo rápido. Só que, senhores, vocês estão lidando com o direito do seu cliente. Se a produção daquela prova é importante, é determinante para vocês garantirem aí a comprovação dos fatos que vão resolver o teu problema, você não pode ceder a essa pressão do magistrado para andar logo. Você não pode temer que o magistrado vai te punir porque você está fazendo perguntas que você acha que são pertinentes. Você não vai interromper a inquirição porque o juiz está fazendo isso. Tá? A gente não pode ter medo de desagradar o magistrado. Até porque o juiz de primeiro grau ele não é o último a julgar, ele é o primeiro. Se por acaso ele der uma decisão contra a lei, você pode recorrer. A gente não pode ser subserviente, a gente tem que ser respeitoso. Né? A gente tem que tratar todo mundo com urbanidade, até para questionar o juiz. Você tem que ser educado, mas nós não estamos à disposição do magistrado. Ele conduz o processo pelo procedimento previsto em lei. Se ele está exorbitando, você, como advogado, vai dizer, excelência, por favor, eu acho que essa testemunha é importante, eu não vou ter outra oportunidade de ouvir essa testemunha nesse processo, e eu entendo que isso é imprescindível para a minha defesa. Qualquer tentativa de cercear esse direito, você vai pedir para registrar em ata. E aí você vai fazer na tua apelação, em preliminar de apelação, o cerceamento de defesa. E você vai anular a sentença que o cara vai dar. Então não tenham medo. Vocês vão fazer as perguntas que vocês acham que tem que fazer. Se alguém ficar te acelerando, vamos embora. Que isso, doutor? Para que está perguntando isso? Pô, qual é a pertinência? Você esclarece a pertinência e insiste. Eu quero saber dessa testemunha isso. Eu acho que ela está mentindo e eu vou provar que ela está faltando com a verdade quando eu prosseguir com meus questionamentos. Então, não cedam à pressão para correr com o depoimento. Tá? Agora, pode ser que teu colega faça uma pergunta impertinente, uma pergunta que não tem a ver com o processo. Né? Ele perguntou para o seu cliente, ou perguntou para uma testemunha, uma questão que envolve uma intimidade, por exemplo, de uma vida em casal, uma audiência de família, por exemplo, que não tem nada a ver com o mérito do processo. Né? Se acontecer qualquer situação dessas, em que o teu colega fez uma pergunta que você acha que é impertinente, que é vexatória, constrangedora, você vai levantar a mão e fala, pela ordem, essa pergunta é impertinente. A pessoa não precisa responder isso, não. Quem vai decidir é o juiz, mas você atua na hora. Na hora. O teu colega faz a pergunta, é claro, o juiz tem o dever também de fazer esse controle, mas se o juiz não fizer, você faz, levanta a mão e fala, essa pergunta é um absurdo. O que essa pergunta tem a ver com o mérito do processo? A questão é não saber se pagou ou não pagou? Qual é a diferença saber se o cara estava casado ou não? Essa pergunta é irrelevante. E aí sim, você está contribuindo para que o depoimento acabe rápido. A pessoa não vai responder uma pergunta inútil. Tá? Isso acontece muito. Outra coisa, pessoal, quem não depôs ainda, não assiste o depoimento das outras pessoas. Então, as testemunhas ficam do lado de fora. Entrou a testemunha para depor, tá? As outras testemunhas não podem assistir. E acontece, senhores, infelizmente isso é comum. A testemunha chega, não fala para ninguém que é testemunha, o advogado está de costas, ela senta atrás do advogado que chamou ela, tá? Ela senta ali, ninguém falou nada, ninguém me perguntou, o juiz acha que ela é um estagiário de direito, que está ali assistindo a audiência para pedir hora hack depois, e aí começa uma outra testemunha a depor. Depois, aí acabou esse depoimento, você chama, é a pessoa que está atrás de você, que ouviu tudo. O juiz não vai ouvir o depoimento dela, você perdeu a prova.
Então, cuidado. Você, como advogado, tem que se acostumar a ter a visão panorâmica do que está acontecendo na audiência, para você saber se alguém lá dentro não deveria estar, ok? Então, se por acaso uma testemunha que você arrolou está esperando, sentada atrás de você, sem falar nada, você não deixa a audiência começar. Antes da audiência começar, você fala, excelência, minha testemunha aqui, meu camarada, é lá fora que você aguarda. Tá? E outra coisa, quem está lá fora, aguardando o pregão, aguardando ser chamadas, as testemunhas, elas não podem ficar trocando informações, comentando, conversando entre elas, principalmente quem acabou de depor. Né? A pessoa acabou de dar o depoimento, sai da sala de audiência e vai contar o que ela depois para outra testemunha, vai acabar orientando o depoimento. Né? E aí você vai falar assim, poxa, Luiz, tem 7 testemunhas para ouvir hoje. Como é que eu vou fazer esse controle, cara? Eu falei, você é advogado, meu amigo, você é iniciativa privada, invista nos seus recursos, leva um assistente, né, que vai ficar do lado de fora e vai te comunicar imediatamente, vai entrar na sala de audiência e falar, doutor, as testemunhas estão conversando lá fora, você não pode deixar, ok? E outra coisa, é para desmistificar um pouco uma coisa que até o Código de 2015 era meio controvertido. Você, advogado, vai fazer a pergunta diretamente para a parte. Né? Não sei se anterior, havia alguma dúvida se a pergunta tinha que ser feita para o juiz e o juiz fazia a pergunta para a parte. Não, o novo CPC é claro, o advogado faz a pergunta diretamente para o depoente. Doutor Languari, pode passar aí, por favor. A careação, pessoal, eu vou ser breve, tá? Eu estou vendo que o nosso tempo está acabando. A careação é o seguinte, o juiz percebeu que 2 testemunhas deram depoimentos completamente contraditórios. Né? Uma falou, e as 2 jurando dizer a verdade. Né? Então, uma fala que o negócio aconteceu de dia, a outra fala que o negócio aconteceu de noite. Não tem como você admitir os 2 depoimentos. Então, o juiz pode, e você, advogado, deve, se for o caso, requerer a careação. Na careação, o juiz vai colocar esses 2 ou mais depoentes que deram depoimentos contraditórios frente a frente, e ele, juiz, aí, atenção, não é mais o advogado que vai ficar inquirindo as testemunhas. Embora o advogado possa, a gente sempre pode intervir pela ordem se achar que o juiz deixou de fazer uma pergunta importante. Mas, a rigor, quem vai coordenar essas perguntas, quem vai fazer as perguntas para esclarecer esse equívoco é o juiz. E ele vai, as testemunhas de frente uma para a outra, vai tentar obter delas a verdade para saber quem é que mentiu ali na dinâmica dos fatos. Isso é que é a careação. Ok? Vamos lá, Diogo, pode passar. Mais um, pode passar mais um. Isso. Bom, como o doutor Diego falou também, acabou a instrução, ouviu todo mundo, e começam os debates orais, pelo menos é o que está previsto na lei. Né? O Diego falou que isso raramente acontece, é verdade, mas às vezes acontece. A gente tem que estar pronto. Né? Acabou toda essa parte de depoimentos, o juiz vai dar a palavra para as partes, para o Ministério Público, para os advogados, na verdade, para eles fazerem alegações finais por prazo de 20 minutos cada um. O que é para você falar nesse momento, pessoal? A alegação final não é uma nova contestação. Você não está lá para fazer uma nova defesa. A defesa você já apresentou. As suas teses jurídicas já estão no processo. Aproveitem esse tempo de alegações finais para fazer, primeiro, críticas e comentários das provas que acabaram de ser produzidas na audiência, e outra, tentar fazer uma linha argumentativa da sua tese, fazendo agora referência às provas que você produziu. Aí você vai falar, conforme constou na defesa, o acidente entre os veículos aconteceu na esquina da rua tal com a rua tal, era de dia, estava de tarde, o depoimento da testemunha X corrobora essa afirmação, a testemunha Y disse que o autor estava utilizando o celular. É importante verificar também que a prova pericial produzida verificou que no momento da colisão, até o momento da colisão, não tinha frenagem no solo, ou seja, o autor não freou antes da colisão, isso quer dizer que ele não estava prestando atenção no trânsito. E aí você constrói uma linha argumentativa mencionando as provas do processo. Por isso também que eu falei lá no começo, conheçam o processo. Saibam onde estão as provas, para você poder fazer isso no final. E aí o juiz vai poder, verificando aí
essa tua referência, formar o convencimento dele. Lembrando, o juiz, se quiser, dá sentença na hora. Se quiser, tá? Ele dificilmente vai querer, mas ele pode. Se você for tão bom para convencer ele, que ele vai querer ficar tudo fresco na cabeça e decide na hora. Então, esse tempo não é para você ficar citando doutrina, falando da jurisprudência alemã, do direito comparado, não é para você apresentar uma nova contestação. Isso tudo já está no processo. A alegação final é a oportunidade que você tem para fazer a sua última manifestação no processo, e eu sugiro que você use esse tempo para otimizar ou para fazer referências às provas que foram produzidas. Ok? Vamos lá, Diogo. Para frente. A gente está acabando o tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da sustentação oral. Primeira coisa, sustentação oral ela acontece ou no julgamento de recursos ou no julgamento das ações de competência originária dos tribunais. Então, é um momento em que você, como a gente sabe, né, o tribunal ele não julga monocraticamente, em regra, ele julga colegiado. Então, você vai falar para o colegiado. Isso é que é uma sustentação oral. Então, quando você for fazer sustentação oral, lembrando aquela dica que eu dei da audiência para vocês, vestimenta. Você tem todos os apontamentos que eu falei sobre a vestimenta para a audiência se aplicam para a sessão de julgamento. Você tem que estar o advogado de terno completo, paletó, gravata, calça, sapato social. As mulheres também vestidas de forma sóbria, evitando fenda, decote, enfim. Mas tem um elemento adicional na vestimenta do advogado em alguns tribunais, que é a beca, a veste talar. É o seguinte, a tradição, isso não está previsto em regulamento nenhum, pessoal. Não tem lei nenhuma que fale isso. Mas é da tradição do direito que o advogado, quando fala ao tribunal, ele veste a beca. O advogado veste a toga, é a veste talar do magistrado. O advogado veste a beca, tá? Ela é uma roupa que tem o seu... A gente vai ver numa imagem assim, que vocês vão ter uma noção melhor. Isso aí, essa foto aí é uma beca em cima do púlpito, mas não dá para prestar atenção nos detalhes. Ela tem um sobrepeles, uma capa longa, manga comprida, e ela vai até o pé. Tá? Isso é uma beca. E o advogado, na maioria dos tribunais do país, precisa usar uma beca para fazer sustentação oral. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não se exige a beca. E no TRF da segunda região, que também aqui no Rio, também não se exige. Mas no TRT exige. Na Justiça do Trabalho da primeira região aqui no Rio, você já é obrigado. E tem uma beca lá, que você pode, se você achar que não tem nenhum problema sanitário com isso, compartilhar com outros 50 ou 60 advogados a mesma beca. Você vai lá, veste a beca por cima do seu paletó, fala, tira a beca e devolve ali. Mas eu recomendo que você tenha a sua beca, tá? Para que você possa levar a sua beca e não precise ficar dividindo roupa com as pessoas. Mas agora, em época de Covid, não dá para nem pensar num negócio desse. Mas essa recomendação já fazia sentido. Vai com um colega advogado, coitado, tem sarna, não sabe? Pelo amor de Deus. Então, se tiver que usar beca, é bom ter a sua. E é muito importante vocês se informarem sobre essa necessidade. Uma vez eu fui fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça do Paraná, e quando eu cheguei lá, acostumado com o TJ do Rio de Janeiro, que não exige, eu não levei beca. E eu fui impedido de falar porque eu não estava trajando beca. E na hora, a sorte é que um colega advogado me puxou pela manga da camisa e falou, olha, a sala da OAB, que é aqui do lado, aluga uma beca por R$12. Você pode alugar uma beca lá. Aí eu corri, pedi licença, pedi para inverter ali a pauta, os magistrados deixaram, entendendo que eu era do Rio de Janeiro, não conhecia. Eles permitiram que eu falasse, chamasse um próximo processo para voltar para o meu, e eu fui lá alugar uma beca. Então, cuidado. Todos os tribunais superiores exigem beca. STJ, STF, TST, todos os tribunais de Brasília exigem. Tá? E a boa parte dos TJs, dos TRFs, dos TRTs também. Aqui no Rio de Janeiro, só a Justiça do Trabalho. Né? Nem a Justiça Federal e nem a Justiça Estadual exigem. Você pode fazer a sustentação oral de terno e gravata e paletó. Tá? Mas atenção, a gente não está estudando para ser advogado no Rio de Janeiro. A gente está estudando para ser advogado. E aí é importante saber que pode ter algum outro tribunal que exija essa beca, e se você não tiver a sua beca, você não fala. Ok? Vamos lá, Diego, por favor.
Essa imagem aqui é só para vocês terem uma noção de como é que é o raio-x da sala de sessão, tá? Como você viu, você vai falar para o colegiado. Então, quem vai estar na sua frente são todos os julgadores que compõem aquele órgão fracionário, a Câmara, a turma, enfim, o tribunal, vão estar todos na sua frente. Imediatamente no centro, na frente do púlpito onde você vai falar, vai estar o presidente, né? É um desembargador ou um ministro que é o presidente daquela sessão, daquela Câmara, daquela turma. Tá? Ele que coordena os trabalhos e ele fica bem no centro. À esquerda do presidente, você vai ter o escrivão, que, assim como na sala de audiência, vai registrar tudo o que aconteceu. E você tem do outro lado, se for o caso, geralmente vai ter, o membro do Ministério Público que atua no segundo grau. Tá? E aí, nessas laterais, né, ficam os demais julgadores, né, os desembargadores, ou ministros que vão compor os julgamentos colegiados. Então, e o advogado fala geralmente num púlpito localizado no centro, vai estar lá um microfone para você. Essa imagem da foto é o STF, tá? Então mas a estrutura dos tribunais é basicamente essa. Às vezes não é reto, às vezes é curvo, né, um semicírculo, mas a ideia geral é essa. O presidente vai estar na tua frente, ao lado vão ter os demais julgadores e atrás de você vão ter os outros advogados que estão assistindo a sessão esperando serem chamados. Vamos lá, Didi, por favor. Vestimenta do advogado na sessão de julgamento. Essa imagem da foto aí é um advogado trajando a beca. Preste atenção. Ela é uma vestimenta que cobre completamente a sua roupa, tá? Manga comprida, ela vai até o chão. E ela tem esse pano, né, que fica sobre os ombros, que a gente chama de sobrepeles. Então, essa é uma beca. A vestimenta do magistrado é diferente, tem uns cordões coloridos, o corte é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, de ser uma veste talar. Okay? Não inventa, pessoal. Se tiver que usar beca, leva a beca. Sessão de julgamento não é lugar para fazer manifestação política. Se vocês acham que isso é antiquado, é em outro lugar o foro. Vamos lá, doutor Diego, por favor. Bom, as hipóteses de cabimento eu não vou explicar, isso está na lei. Acho que vocês já estudaram e vai estar nessas referências aí. O que eu vou passar para vocês agora são umas noções iniciais, antes de você ir para o julgamento. Tá? Primeiro, antes de você sustentar, você tem que pedir preferência. Você tem que avisar, antes de começar a sessão, que você quer usar a palavra, para você ser incluído numa lista de preferência, para que o seu processo seja oportunizado a você a fala. Se você não fizer isso, você não fala. Né? Eu falo assim, poxa, mas é só ficar sentado ali aguardando, esperarem chamar o meu processo. Pessoal, isso aí é conto de fadas. Tá? Só existe de verdade julgamento colegiado para quem pediu a preferência. Assim que todo mundo falou, né, que pediu para falar, falou, a sessão de julgamento é encerrada. Tá? E os demais processos vão ser julgados na forma do regimento interno, em sessão virtual, enfim. Não vai ser ali. Então, você tem que se manifestar antes. E cada tribunal tem um procedimento. O TRT fala para você entrar no site do TRT até 24 horas antes da sessão e pedir a preferência. Assim que disponibilizou a pauta, até 24 horas antes. No TRF e no TJ, as câmaras elas colocam uma pasta na frente da sala de sessão com as listas para você preencher e pedir preferência lá na hora, mas sempre antes de começar a sessão. E outros tribunais vão ter outras regras. Então, não deixem para saber quais são essas regras do tribunal no dia da sessão, porque você pode ser surpreendido com informações que você deveria ter pedido antes se você não vai falar. Então, se informe com antecedência. Publicou a pauta da sessão de julgamento, você viu que vai ter o julgamento colegiado. Se você está em outro estado, liga para a Câmara e se informa. Tá? Ou consulta a legislação, o regimento interno do tribunal que você vai depor, você vai sustentar para você saber qual é a exigência que está rolando lá. Ok? E é o seguinte, o advogado botou o nome na preferência, ele não tem hora certa para ser chamado. Não é que nem uma audiência. Você é chamado para uma audiência que está marcada para 1h30 da tarde. Né? Sessão de julgamento, não. Você só sabe a hora que ela começa. A hora que você vai ser chamado, você não sabe. É imprevisível. Tá? Às vezes você pediu para fazer você pediu a preferência muito tarde e você está confiando que você vai ser chamado no final, mas o teu ex-adverso pediu preferência logo quando abriu e aí vai chamar logo no começo por causa dele.
E se você achou, não, pô, eu vou lá tomar água lá fora, vou fumar um cigarro, porque eu estou lá no final da fila, ninguém vai me chamar. E aí você acaba sendo surpreendido quando você voltou. Ué, já julgou? Pois é, meu amigo, você tem que estar dentro da sala de sessão. E olha, vocês vão perder a tarde ou o dia inteiro por causa de um processo. Infelizmente, é assim. Tá? Então, quando vocês forem comparecer na sessão de julgamento, vocês vão chegar na hora que está marcada para a sessão, vocês vão colocar o nome na lista de preferência, mas nada garante qual vai ser o horário em que o caso de vocês vai ser julgado. Então, vocês têm que ficar lá dentro da sala de sessão durante todo o período, sob pena de você ser surpreendido nesse interregno que você foi fumar um cigarro e voltou, julgou o teu processo e você não falou. Ok? Então, vamos passar para a próxima. Diogo, por favor. Antes de eu falar da sustentação em si, tá? Pode ser que na hora que começou o julgamento do teu processo, ou o relator, ou o advogado da parte, né? Ou até você mesmo, suscitou uma questão preliminar de ordem pública. Falou sobre incompetência, falou sobre sincera defesa, falou até uma questão prejudicial de prescrição, enfim. Se acontecer isso, vai acontecer o procedimento 938. O presidente vai pedir para os advogados falarem só sobre a preliminar. Depois ele vai dar a palavra para vocês falarem sobre o mérito. Então, se acontecer de aparecer uma preliminar que não estava no processo antes, mas por ser questão de ordem pública pode ser arguída na sessão, por qualquer julgador ou parte, você vai ter que falar na hora. E aí, doutor, é muito importante conhecer o processo para você poder refutar essa preliminar. Para você não ficar vendido. Ok? Pode passar, Diogo, por favor. Então, isso que eu vou falar agora não está previsto em regulamento nenhum. É uma longa tradição do direito brasileiro. Tá? O direito brasileiro é marcado pela deferência. A gente chama os juízes de excelência. A gente usa muitos adjetivos magnânimos aí para as autoridades, para os outros advogados. Todo mundo é excelente, todo mundo é ilustre. E existe um protocolo, tá, que os advogados devem fazer no início de uma sessão de julgamento. Eu vou falar para vocês agora o que eu uso, tá? É o meu padrão. Mas basta que vocês tenham um padrão de vocês de saudar a corte e os presentes que funciona. Eu digo o seguinte: egresso de tribunal, colhendo a Câmara, se for Câmara, né? Se for turma, colhendo a turma, doutor relator, eminentes vogais, ilustre membro do Ministério Público, meus colegas advogados e demais presentes, boa tarde, ou bom dia, ou até boa noite. Então, antes de falar qualquer coisa, o advogado saúda os presentes. Tá? Isso é cortês, é educado, é quebrar o clima. Se você não falar, embora não tenha nenhuma previsão de punição, você pode até ser advertido. Né? Então, eu sugiro a vocês que se acostumem a saudar a corte e os presentes antes de começar a falar. Outra dica muito importante na sustentação oral. Tá? Você pode levar anotações. Tá? Eu sempre levo. Eu elaboro um roteiro dos tópicos que eu tenho que falar. Mas eu nunca leio a sustentação. Eu não pego o papel e falo, corte, a tese autoral é no sentido de que pode ou que não pode. Ou seja, essa narrativa da leitura é cansativa. Né? Se você começar a ler a tua sustentação, certamente o relator vai falar assim, doutor, você vai ler teu recurso, eu já li, né? Já fiz o relatório com ele aqui, não precisa. Né? Então, o ideal é você utilizar uma anotação de referência e você vai falar seguindo esse roteiro, mas fala espontaneamente com relação a cada tese. E isso é importante porque é muito difícil você conseguir captar a atenção dos desembargadores ou dos ministros. É lamentável, mas às vezes você está falando e eles estão conversando, um mostra a tela do telefone para o outro, manda mensagem no WhatsApp lá do grupo dos desembargadores, marcando, aí terminar aqui, a gente pode vamos tomar um chopp ali na Praça 15, entendeu? Então, você precisa captar essa atenção deles, senão você está falando para as paredes.
E aí eu recomendo isso. Nunca leiam a sustentação oral. Falem espontaneamente. Acabou o tempo, Gabi? Oi, Luiz. Não, pode concluir sua fala. Tá bom. Estou acabando já. Outra coisa. Lembra que só o relator lê o teu processo até o momento da sessão de julgamento. Às vezes nem ele. Tá? Pode ter sido um assessor. Né? Mas, enfim, em tese, só quem leu o teu recurso, tá, foi o relator. Os vogais, eles se manifestam com relação àquilo que o relator está passando. Se o relator falar que uma coisa aconteceu, todo mundo vai achar que aconteceu. Então, a sustentação oral é a oportunidade que você tem para contar o que aconteceu, não só para o relator, que pode mudar de opinião com relação à dinâmica dos fatos ouvindo o que você falou, mas os vogais que vão participar do julgamento, eles também podem se sentir interessados na causa, requererem para fazer ter vista do processo para poder ler com mais calma e se inteirar dos fatos, né? E tudo isso vai influenciar para que você tenha um julgamento favorável. Então, você está falando para o relator que já leu, mas os vogais não fazem ideia do que trata o seu processo até aquele momento. E aí tem essa minha última dica, então, que é pré-sustentação oral também, se o teu processo for complexo, considera você apresentar memoriais escritos para os julgadores antes do julgamento. Isso está previsto no CPC? Não. Mas isso é praxe. Você faz um memorial contando o resumo do processo da sua tese e você vai de gabinete em gabinete entregando e, se possível, pedindo para despachar com o desembargador. Aí o desembargador vogal, que não está sabendo de nada, que só ia tomar conhecimento da sessão, ele vai ter a oportunidade de ouvir você dentro do gabinete dele, lendo aqueles memoriais, e aí a chance dele aderir à sua tese aumenta muito. Ok? Agora, bom, a última coisa que eu queria falar sobre sustentação oral, e talvez seja o maior motivo de medo para quem está fazendo da primeira vez. Cuidado com vícios de linguagem. Né? A gente, quando está falando, a gente não percebe, mas a gente, quando está inseguro, ou quando não conhece bem o assunto ou o tema que a gente está falando, a gente tende a utilizar isso que eu estou fazendo agora, né? Na verdade, tipo, cuidado com esses vícios de linguagem. Às vezes a gente faz isso muito naturalmente, tá? Você tem esse costume de colocar, até porque é natural da linguagem. Se você está perdido no que você vai falar, você acaba usando esses recursos para ganhar tempo. Mas se você faz isso o tempo todo, o magistrado vai perceber que você está inseguro, que você não sabe o processo, não se garante no que você está falando. Então, como a gente tem que parecer seguro sempre, que a gente está falando o certo, que a nossa versão dos fatos e a nossa tese é que é a relevante, evitar controlar esses vícios de linguagem é uma coisa muito importante. E você faz isso conhecendo o processo. Quanto mais você leu do teu processo, quanto mais inteirado você está, mais você consegue falar sem precisar usar esses artifícios linguísticos que vão revelar a tua insegurança. Tá bom, pessoal? A gente concluiu aqui. Essa última tela, vocês estão vendo o meu e-mail. Olha só. Luiz com Z, Rolo, que é o meu sobrenome, @gmail.com. Se você me mandar um e-mail, eu vou te responder com esses slides que a gente exibiu aqui agora, que vocês podem usar como referência. Se você quiser, pode mandar a pergunta também, que eu respondo, tá? E antes de eu passar a palavra para o doutor Diego fazer o encerramento, eu queria agradecer à professora Gabriela Kassab pelo convite. Eu estou sempre à disposição da Estácio para o que ela precisar. Para mim é sempre uma honra revisitar essa casa que me formou. E agradecer ao Diego, que me ajudou a elaborar esse tema para falar. Vocês que foram alunos dele sabem que ele é um excelente advogado. E agradecer a cada um de vocês que acompanharam essa explanação, e eu espero que vocês saiam daqui um pouco mais confiantes para essa oralidade. Obrigado, pessoal. Gabi, só fazer seu microfone está fechado, não sei se você está falando para a gente. Ah, tá. Não,
parabenizar o Luiz pela grande explanação, pela densidade com que foi tratado o tema, e apontar duas questões aí que eu achei bastante interessante e inusitada, né? A primeira delas é que a sala de audiência não é botequim, isso é muito importante. E a segunda, né, um pouco contraditória, é que se necessário você pode botar o dedo na cara do colega. Não é um botequim, mas se precisar passar a marcha, né, você bota o dedo na cara do colega e está tudo certo, e a vida segue. Mas é isso, gente, realmente o que o Luiz falou é verdade. O grande segredo de uma boa condução da audiência, primeiro é conhecer as regras que foram passadas aí, né, a ordem, a situação toda, e conhecer o processo, né? Sem conhecer o processo fica muito difícil, né? Às vezes a gente pega alguns advogados audiencistas, né, principalmente em juizado, que você às vezes vai conversar com o cara fala, não sei nem o que está se passando, né? O cara não sabe absolutamente nada. Já vi um juiz uma vez na audiência que pegou um audiencista desse. Aí ele começou a perguntar, doutor, mas isso aqui que vocês falaram na contestação é o quê? É isso? É o quê? Não sei o quê. Aí o cara, não sei não, excelência, só estou aqui fazendo audiência. O juiz ficou chateado lá na hora e aplicou uma pena de confissão lá, não sei, e sentenciou na hora, deu uma sentença na hora, condenando a tudo, porque o advogado não sabia nem o que estava fazendo ali. Mas é isso, Gabi, agradeço mais uma vez, minha fala foi mais introdutória aqui mesmo, a participação diminuta nessa grandiosidade desse evento. Feliz por estar aqui nessa noite jurídica muito produtiva. Obrigado e até a próxima aí, estou sempre à disposição. Meninos, que eu estava avisando aqui que eu ia abrir o microfone. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tá? Eu já avisei lá no Instagram que já tinha muito aluno me pedindo, professora, eu não sou do EP1, professora, eu estou em aula e tal. Eu vou disponibilizar para todo o NPJ da ilha, entendeu? Tanto do 1 vai para o 2, 3 e 4, entendeu? Não só pela qualidade, né? Mas eu acho que pelo conteúdo realmente foi muito importante. Eu tive um colega agora que até falou, nossa, os alunos não têm noção do quanto é importante esse tipo de conversa, esse tipo de troca, né? Essa experiência, vocês que foram alunos também não tiveram isso, porque eu sei que também não tiveram isso. Então, eu só tenho a agradecer, tá? Por vocês terem dado esse tempo, por vocês terem preparado o material, ok? Por terem acompanhado e, obviamente, por aceitar o convite do NPJ para estarem aqui falando com os nossos alunos, tanto os da ilha, que vocês já têm mais intimidade, né? O Luiz foi aluno, o Luiz está sempre com a gente, Diego, professor, que está lá com a gente sempre. Então, e também para falarem com os alunos de Alcântara e de Niterói também, tá, gente? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarem aqui. Podem ter certeza que de vez em quando eu vou dar uma perturbada em vocês, tá? Muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Diego. Valeu, Gabi, tchau, tchau. Valeu, Luiz, um abraço, gente. Boa noite a todos. Tchau, gente, boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal.